Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Cíntia Portes aqui com vocês, querendo falar um pouquinho mais sobre processo civil, porque eu sei que amanhã tem exame de ordem, exame 37, primeira fase, e você está fazendo revisão do conteúdo, que eu sei bem, eu sei como é. E este em especial, uma aluna querida falou: professora, por favor, fala de novo um pouquinho sobre tutelas provisórias, que às vezes me dá um tilt na cabeça. Eu tenho aí uma dificuldade. Então, tá bom, né? Vamos atender essa querida aluna e aproveitar para ajudar quem ainda também tem um pouquinho de dificuldade, pelo menos nas questões principais sobre as tutelas provisórias, tá bom, pessoal? Então, vamos lá falar um pouquinho de tutela provisória. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês para que vocês acompanhem comigo esse tema tão importante que sim, ronda a tua prova, o teu exame de ordem, tá bom? Vamos lá para ele então? Vejam só. O que vocês precisam recordar? Tutela provisória é um gênero, né? Tutela provisória é um gênero. E nós temos que estar atento às espécies de tutela provisória. O que você vai ler lá no seu VAD vai grifar com certeza, tá? A leitura vai do artigo 294 ao artigo 311 do CPC, tá? Então, tutela provisória, nós temos as espécies: tutela de urgência e a tutela de evidência, tá joia? Então, tutela provisória e espécie são gêneros: tutela da urgência e tutela da evidência. Tudo bem? Ok. Dentro da tutela de urgência, nós temos ainda a chamada tutela provisória de urgência antecipada e a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Percebam então que às vezes é nisso que vocês se confundem, né? O gênero e as espécies. Tutela provisória, nós vamos dividi-la em tutela da urgência e tutela da evidência. E a tutela da urgência, a tutela de urgência, nós vamos ainda dividir em tutela antecipada e tutela cautelar, tá bom? Então, dentro da tutela de urgência, duas modalidades: tutela antecipada, tutela cautelar, tá? E ainda, lá vem a professora com esse e ainda, né? Mas é fato, é verdade. No caso das tutelas, tanto antecipada quanto da tutela cautelar, nós temos um momento em que elas podem ser requeridas. E nós vamos dizer, então, que a tutela provisória de urgência antecipada ou a tutela provisória de urgência cautelar podem ser requeridas em caráter antecedente e em caráter incidental, tá bom? Caráter antecedente ou em caráter incidental. E o que eu quero que você grave na cabecinha também para não ser pego em nenhuma pegadinha, gente. Vejam só, ó. Vou fazer aqui o nosso quadrinho, tá? Eu fiz a minha petição inicial, aproveitando aqui para lembrar, né? Com todos os requisitos do 319 e 320 do nosso CPC. E nesta petição inicial, gente, eu já incluí um pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Exemplo: vou promover uma ação de obrigação de fazer com a tutela provisória de urgência antecipada, tá bom? Já preparei minha petição inicial, fiz a petição na íntegra, com todos os pedidos e o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Gente, esse pedido aqui, ele é antecedente ou ele é incidental? Ele é incidental.
incidental, tá? Ele é incidental. Está dentro da sua petição inicial. Eu já contei para o juiz tudo o que eu quero. Eu quero a obrigação de fazer para que o consumidor contratante daquele plano de saúde possa ser submetido a uma cirurgia X. Mas como ele não pode esperar o tempo do processo, né, a morosidade do processo, efetivamente eu já peço uma tutela provisória de urgência antecipada, porque eu quero agora o que eu só iria obter lá no final de todo o procedimento comum na sentença. Então, eu quero essa antecipação para agora. Esse pedido, então, é de tutela provisória de urgência antecipada e incidental. Já está dentro lá da minha petição inicial. Tudo bem? Lembramos isso? Agora vejam só. Eu tenho a possibilidade, e você vai olhar lá o seu 303, 304 do CPC, importante leitura, de requerer apenas e tão somente a tutela provisória de urgência em caráter antecedente. E o CPC ainda diz assim, ó, quando a urgência é contemporânea à ação. Essa tutela provisória de urgência em caráter antecedente, ela vai acontecer antes mesmo, eu não tenho ação tramitando. Eu não vou preparar uma PI, uma petição inicial, já pronta, com obrigação de fazer, com dano moral, com danos materiais e a tutela provisória de urgência antecipada. Aqui, pessoal, nós vamos pedir a chamada tutela provisória de urgência requerida, de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente. Antes da ação principal, eu posso pedir ao juiz apenas aquela tutela. Pensa em algo assim urgentíssimo. O seu cliente, ele está numa UTI e o plano de saúde está negando a cirurgia, não está autorizando o atendimento que ele precisa. E existem provas, probabilidade do direito e o perigo de dano, os requisitos da tutela provisória antecipada, estão mais que presentes no laudo médico que diz que o teu cliente, né, o paciente já do plano de saúde, corre risco de morte. Você não tem tempo para formular uma petição inicial com todos os requisitos, toda a documentação, demais pedidos como danos morais, danos materiais, etc. Eu preciso correr a urgência contemporânea à própria ação. Não tem ação em andamento. Então, a minha petição inicial, ela vai contar para o juiz esta problemática, esta urgência urgentíssima. Mas depois, como é que ficam os outros pedidos? Ah, então tá. Vamos lá. O que vai acontecer aqui, então, neste exemplo? Gente, fiz então a petição inicial, tá? Com base no 303 da tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente. Eu contei para o juiz só o que está acontecendo aqui, ó, antes mesmo da ação. Eu preciso com muita urgência que ele autorize, que ele determine ao plano de saúde que faça a cirurgia. O que vai acontecer? Prestem atenção. Quando o juiz recebe a petição inicial e ele concede a tutela provisória antecedente, realmente faz jus àquele consumidor a essa cirurgia urgente, ele dará, diz a lei, 15 dias para que o autor faça o aditamento da petição inicial. Agora sim, elaborando com calma todos os demais pedidos, a obrigação de fazer um dano moral, um dano material, etc. Inclusive ajustando, se for o caso, o valor da causa, se for preciso, tá bom? Então, de novo, na tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, não tem ação em andamento. Eu não tenho tempo para preparar essa ação. Eu vou requerer somente a tutela antecedente e, concedida esta tutela,
o autor poderá aditar o pedido para trazer o pedido principal no prazo de 15 dias. O que tem também de importante aqui que eu quero lembrar com você em relação a esta tutela antecedente, artigo 304. Pessoal, imaginem o seguinte: o plano de saúde X, saúde, a OAB adora essas coisas, né? X saúde, S saúde, Y saúde, enfim. Ele foi citado da ação e intimado da concessão da tutela provisória de urgência antecedente, tá? Ele recebe. E o plano de saúde, no prazo legal, não recorre dessa decisão. Ele não apresenta recurso. O que diz o CPC? Que não apresentado recurso desta decisão que concedeu uma tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente, esta tutela aqui, pessoal, ela vai se estabilizar e o juiz vai julgar extinto o processo com estabilização da tutela provisória. O que significa dizer que os efeitos da tutela provisória permanecem intactos. Eles permanecem intactos. A parte contrária não recorreu da decisão que concedeu essa tutela antecedente, diz o CPC, lá no 304, que ela vai se tornar estável. Estável. E o processo será extinto, gente. Então, não esqueçam desta particularidade. Professora, e aí? Se eu quiser discutir essa tutela antecedente, há condições de discutir ainda? Sim, a lei também prevê um prazo de 2 anos para que se possa pedir a revisão desta tutela provisória antecipada antecedente. E cuidado, não é ação rescisória, é o direito a uma revisão desta decisão que concedeu antecedente, que foi o que foi requerido pelo autor, porque era uma urgência contemporânea à própria ação. E por ausência, por inércia da parte contrária que não recorreu desta decisão, ela se tornou estável, tá bom? Olha, em primeira fase, eu não sei se a OAB encararia trazer isso para vocês, mas aqui vale dizer que o STJ, decidindo sobre a interpretação do artigo 304 e essa questão da estabilização da tutela antecedente, tem entendimento no sentido de que recurso, quando a lei fala recurso, não seria apenas o recurso de agravo de instrumento, que seria, né, o recurso cabível para atacar a decisão concessiva da tutela provisória, né? Artigo 1015, parágrafo, inciso 1º do nosso CPC, mas que eventualmente uma contestação da ação poderia ser possível para afastar aí, para demonstrar que a parte contrária ela não concorda com a concessão dessa tutela, tá bom? Mas isso é um entendimento do STJ. E o CPC ele fala em recurso. Então guardem isso, né? A inércia da parte contrária nos casos da tutela provisória requerida em caráter antecedente pode levar à chamada estabilização da tutela provisória concedida. E o processo ele é extinto pelo juiz, podendo as partes rever esta decisão no prazo de 2 anos do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo. Tudo bem? Lembramos disso? Tá ótimo. Gente, eu sei que é muito conteúdo, mas vamos lá só para refrescar a memória, tá? Quando eu estou diante da tutela de urgência antecipada, o que nós vamos lembrar? Nós temos 2 requisitos a preencher, tá? A probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E aqui, vocês tanto sabem isso que sabem até em latim, né? É o periculum in mora e o fumo boni iuris.
tá bom? Então, cuidado na prova, não vá assustar só porque veio em latim, tá bom? Vai que o enunciado fala em fumus, boniuris e periculo e mora, tá falando de probabilidade do direito e o perigo de dano, o risco ou resultado útil do processo. Artigo 300 lá do CPC, tá bom? Requisitos do artigo 300. Já na tutela da evidência, é tão evidente, é tão bom, é tão forte o direito que exige-se apenas um requisito, que é a probabilidade do direito. Aqui, vocês vão olhar o 311, pessoal, e vão lembrar, né? Porque vocês sabem já, só vão lembrar que não se exige risco de dano, perigo de dano, tá bom? É só a probabilidade do direito. Outra coisinha que vocês precisam lembrar nessas diferenciações, agora tutela antecipada e tutela cautelar. A tutela antecipada, o nome antecipada, faz com que a decisão que a concede antecipe o resultado que eu espero ao fim do processo. Se nós vamos promover uma ação de alimentos com pedido de tutela provisória antecedente de alimentos provisórios, o que eu quero lá na sentença que o juiz me conceda? Fixação de alimentos, de pensão alimentícia. O que eu quero agora? Que antecipe para o cliente, vamos colocar aqui a criança, o adolescente. Alimentos. Então, na tutela antecipada, nós vamos ter a proteção do próprio direito, a antecipação do próprio bem da vida, que eu espero só lá na sentença, mas eu não posso esperar, tenho pressa. Na tutela cautelar, por sua vez, o que nós queremos? Nós queremos a proteção do resultado útil do processo. Eu preciso proteger o processo para que ao final eu possa entregar a tutela jurisdicional percorrida pela parte. E um exemplo clássico, né, é aquele divórcio tumultuado, olha lá, direito das famílias, aquele divórcio infelizmente litigioso, em que, por exemplo, a sua cliente, a esposa, ela vai dizer, doutor, olha, o meu marido ele está dilapidando o patrimônio, ele começou a vender o que é nosso, e o divórcio pode demorar, e agora, o que nós vamos fazer? É preciso proteger, acautelar esses bens, proibir a venda, oficiar o Detran, para proibir a alienação de bens móveis, os carros, né, os cartórios de imóveis, bloquear aí a possibilidade de que ele dilapide esse patrimônio, né? O que eu quero agora, quando eu peço essa cautelar? O arresto dos bens, a proteção dos bens? Não, eu quero a partilha. Eu quero garantir que ao final deste divórcio tenha bens para ser partilhados, para que realmente a minha cliente possa ter o seu direito garantido na sentença final, quando o juiz disser que pelo regime de bens, seja lá qual for, ela tem direito, sei lá, à meação de todos aqueles bens que eles estavam tentando vender, né? Tudo bem? Então eu preciso proteger o processo. Então eu uso a tutela cautelar. O professor Darlan Barroso, gente, ele conta um exemplo que às vezes assim, ele fala: "Ah, é estranho, mas serve", né? Pra gente pelo menos visualizar de maneira mais lúdica essa questão da tutela antecipada e da tutela cautelar. Ele diz assim: "Imagine uma picanha, né? Uma picanha maravilhosa". E ele diz assim: "Olha, se o juiz precisar mandar congelar essa picanha, bota lá na câmara fria, deixa congelada até eu decidir o que vai acontecer com o processo, ele está cautelando o processo, ele está guardando bem, deixa lá congelado, mas não vou entregar para ninguém. Agora, se ele já percebe que é muito provável o direito e que eu não posso esperar, e ele entrega a picanha para a parte que está requerendo e fala: pode queimar, pode fazer um churrasco, ele entregou o próprio bem da vida que se esperava ao final. Então, ele antecipou, essa tutela é antecipada, tá? Tudo bem? Lembramos aí também dessa questão? Então, vamos fazer assim, rapidinho, então, mais uma recapitulação? De novo, tutela provisória é um gênero. Quais as espécies? Tutela de urgência, tutela da evidência. Lá na tutela da evidência, quero que vocês observem os 4 incisos do artigo 311 e vão verificar que depende muito mais da probabilidade do direito, provas documentais, precedentes dos tribunais,
situação em que o réu não possa opor de forma alguma, né, defesa razoável em razão do pedido do autor, a ação de depósito, né, em que a prova documental é bastante para o deferimento dessa tutela. Então, verifiquem lá no artigo 311 que a força está na probabilidade do direito, pouco importando risco de dano. O que eu tenho lá, né? O fumo boniuris, a fumaça do bom direito, pouco importando o periculum in mora. Vem para a tutela da urgência que tem bastante coisa. Na tutela da urgência, eu preciso pensar na urgência mesmo, na emergência. Eu não posso esperar. E aí, o que fez o legislador? Mas espera aí. A hora eu vou antecipar o próprio direito. Ora, a gente precisa proteger o processo para que eu tenha direito protegido a ser entregue na tutela jurisdicional final. Então, vamos dividir a tutela de urgência em tutela antecipada e tutela cautelar. E nessa tutela de urgência, porém, autor, você precisa me trazer dois requisitos. Dois requisitos. A probabilidade do direito e o fumo boniúris está aí, ou o risco de dano, o resultado útil do processo, o perigo de dano. Não posso esperar, tá? O periculum in mora. Tá, mas a gente vai pegar essa tutela cautelar e essa tutela antecipada e ainda vamos dizer o seguinte: olha, pode ser que a urgência seja muito urgente, que a urgência seja contemporânea à própria ação. Não tem processo em andamento ainda, porém eu já preciso acautelar aí o meu direito. Então eu posso usar a cautelar? Posso. E antecipada? Posso. De que maneira? Antecedente. E nesta tutela provisória de urgência antecedente, ocorre um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da estabilização da tutela antecedente. O que significa dizer que, com a ausência de defesa, ausência de recurso da parte contrária em relação à decisão que a concedeu, o que acontece com ela? O processo é extinto, perdão, e a tutela é estabilizada, podendo as partes, no prazo de 2 anos, fazer a revisão dessa tutela concedida, não é ação rescisória, tá bom? Ela só cabe para a tutela provisória de urgência, requerida em caráter antecedente, aquela em que eu só conto para o juiz a urgência na concessão da tutela. Não dá para esperar, excelência, o advogado parar, fazer uma bela petição inicial para depois eu pedir essa urgência. Eu preciso agora. Meu cliente está lá na UTI, ele vai morrer se o senhor não conceder essa tutela de forma antecedente. Depois, com calma, nos 15 dias que o senhor determina efetivamente que eu faça o aditamento da petição inicial, aí eu te conto melhor o que eu quero com os pedidos. E claro, gente, a gente não pode esquecer aqui que pode acontecer do juiz negar a tutela antecedente, né? Mas aí parou, acabou o processo? Não, o autor ainda pode aditar a petição inicial para contar para o juiz sobre o pedido principal, mas aí ele só vai ter 5 dias, tá? Para não esquecer, juiz concedeu a tutela antecedente. Coisa positiva, prazo bom, 15 dias para aditar. Ah, professor, o juiz, negou a tutela antecedente. Ah, negou? Coisa ruim, né? O prazo também é ruim, é pequeno, 5 dias apenas, tá bom? Para você não esquecer. Pessoal, acho que isso tem muita coisa de tutela que a gente poderia discutir mais a fundo, mas para fazer aí uma revisãozinha rápida, porque eu sei que o seu dia hoje tá, corridão estudando, eu acho que são tópicos importantes que você pode levar em consideração para ajudar na tua prova, tá? A FGV ela vai colocar um caso prático, muitas vezes para você encaixar qual é o tipo de tutela, antecedente, antecipada, cautelar, ou se prazo para aditamento, se cabe a tutela indicada naquele caso concreto, ela vai trazer ali uma historinha, né? Eles contam uma história para vocês e vocês vão encaixar aí essas possibilidades de tutela, tá? Provisória é gênero, tutela provisória, espécies, antecipada,
e cautelar, tá bom? De urgência e de evidência, pedidas em caráter antecedente ou incidental, tá certo? Tudo bem, pessoal? Ótimo sábado para vocês. Façam seus estudos, suas orações, uma boa alimentação hoje. Pensem positivo. Lembrem-se que você é o personagem principal dessa história, tá bom? Deixa de lado um pouco as cobranças. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que viver por você. Ah, professora, mas eu quero muito passar. Claro, eu quero que você passe também, eu sei que você vai passar. Mas se acontecer qualquer coisa, não fica maluco, não fica doida. Calma. Vamos rever o que aconteceu, vamos verificar onde eu preciso focar mais. Será como é que estava meu emocional? Será que eu preciso ter mais controle nisso, tá? Tudo tem uma explicação, gente. A gente precisa só entender isso, ser mais leve conosco, né, em certas situações da vida e ó, seguir em frente com fé, com muita força e com muita fé na sua capacidade, tá? Acima de tudo, não se questione. Chega na prova muito confiante e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.